Ministro do STF, Alexandre de Moraes, vai ser o relator do pedido do PSOL contra a decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF. Presidente Lula adia a decisão sobre projeto que aumenta o número de deputados federais. Brasil bate recorde de multas a motoristas e cai o número de carteiras de habilitação cassadas. Anunciado o Plano Safra com 78 milhões de reais para facilitar o plantio de arroz, feijão, mandioca, legumes e verduras. A Advocacia Geral da União garante segunda autópsia no corpo da brasileira Juliana Marins, que chegará ao país depois de amanhã. Onda de calor invade a Europa com desconforto provocado por temperaturas acima dos 45 graus. Mais de 30% dos brasileiros endividados recorrem ao empréstimo consignado com desconto direto na folha de pagamento. E uma pesquisa revelou que neste mês de férias de meio de ano, preferência dos brasileiros é visitar a Bahia. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Em meio à queda de braço entre o governo Lula e o Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, dá um duro recado de que não fará o serviço que o PT ou o próprio Planalto esperam na Câmara. A derrubada do decreto do IOF levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a acionar a Advocacia Geral da União para avaliar medidas jurídicas contra a derrubada do decreto que eleva o IOF. O presidente Lula ainda não decidiu se levará o caso ao Supremo Tribunal Federal. A preocupação no Planalto é de que uma ação judicial amplifique o desgaste político com o Congresso. O projeto de decreto legislativo que anulou o aumento do IOF foi aprovado de forma expressa pelo Congresso. 383 votos na Câmara, com apoio até de partidos governistas e validação simbólica no Senado menos de uma hora depois. O episódio foi interpretado pelo presidente como traição. A derrubada do decreto pode resultar em uma perda de arrecadação de até 12 bilhões de reais, comprometendo o cumprimento do arcabouço fiscal em 2025. A AGU confirmou que iniciou, a pedido do presidente Lula, a avaliação técnica sobre as medidas jurídicas a serem adotadas para preservar a vigência do decreto e que tomará uma decisão sobre alguma medida jurídica assim que a análise for finalizada. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, reagiu ao movimento do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores de criarem uma polarização social envolvendo a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso. Criticado por promover o aumento do imposto, o governo Lula tem insistido no discurso de que o aumento do IOF serviria para fazer justiça tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo seguirá fazendo justiça social e que não adianta gritar porque o Congresso não vai intimidar. A fala acontece em meio a críticas ao ministro sobre medidas do aumento do imposto, como o decreto do IOF derrubado pelo Congresso. Para Hugo Motta, o discurso sobre justiça tributária, articulado pelo governo para defender o aumento de imposto, tem o objetivo de dividir o país a partir do velho discurso do presidente Lula. O presidente da Câmara nega que tenha pautado a discussão sobre a derrubada do IOF sem conversar com o governo. E disse que avisou o governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. Em um vídeo publicado em seu perfil na rede social, Hugo Motta negou uma traição ao governo e que tem agido contra, a pautar o projeto de decreto legislativo que derrubou o aumento das alíquotas do imposto sobre operações financeiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que vai esperar o tempo passar para decidir o que fazer com o projeto aprovado pelo Congresso, que aumenta o número de deputados federais no país. Lula terá até o próximo dia 16 de prazo para assinar ou rejeitar o projeto. O presidente Lula enfrentou uma nova encruzilhada política diante da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei complementar que amplia o número de deputados federais de 513 para 531 a partir da próxima legislatura em 2027. Alguns auxiliares do presidente desaconselharam ele a sancionar o projeto, dado que a sanção possa gerar ainda mais desgaste na imagem do presidente, que tem tido quedas recentes nas pesquisas de opinião.
A proposta, que passou com o apoio da maioria da base aliada do governo, não elimina vagas já existentes, mas acrescenta novas cadeiras à Câmara dos Deputados, alegando a necessidade de correção proporcional da representação dos estados com base nos dados populacionais mais recentes. O relator no Senado foi o senador Marcelo Castro, do MDB, que reiterou que a mudança atende a um mandato judicial para a adequação da representatividade. Apesar da aprovação expressiva no Congresso, a proposta não passou sem críticas. Entre os pontos mais contestados estão o possível impacto fiscal gerado pela ampliação, a ausência de um debate mais amplo com a sociedade e o temor de que o aumento favoreça partidos já bem posicionados nas regiões que ganharão mais vagas. Críticos também apontam para o risco de elevação das despesas permanentes com a manutenção de um maior número de parlamentares e de suas estruturas de gabinete. Atualmente, o Brasil já figura no topo do ranking internacional no que diz respeito ao custo de funcionamento de seu legislativo. Um aumento no número de cadeiras tende a pressionar ainda mais o orçamento público, especialmente no momento em que o governo busca cumprir metas fiscais e conter despesas. O presidente também lida com as consequências da recente derrota sofrida no Congresso com a derrubada do decreto presidencial que elevava as alíquotas do IOF sobre operações de crédito, câmbio e também seguros. As duas situações impõem ao Planalto um delicado exercício de equilíbrio político. Em ambas, o governo precisa avaliar se assume um enfrentamento com o Congresso ou adota uma postura de contenção para evitar o agravamento, o que já deixa complexa a relação entre os poderes. E veja a seguir, dólar fecha o semestre em baixa de 14% e bolsa sobe mais de 15%. E foi anunciado o Plano Safra com 78 milhões de reais para facilitar o plantio de arroz, feijão, mandioca, legumes e verduras. A agricultura familiar brasileira vai ganhar um reforço. O anúncio feito hoje vai privilegiar alimentos fundamentais ao prato nosso de cada dia, como arroz, feijão e complementos. Durante a cerimônia, tanto o presidente como o ministro da Fazenda aproveitaram para fazer política. O governo federal anunciou o novo Plano Safra da agricultura familiar, que atinge um patamar de 89 bilhões de reais em investimentos. O evento contou com uma estrutura montada do lado de fora do Palácio do Planalto. Esse é o terceiro ano consecutivo em que o programa estabelece um novo marco financeiro. A nova edição do plano contempla taxas de juros reduzidas. Para a produção de alimentos considerados essenciais, como arroz, feijão, mandioca, frutas, legumes e verduras, os juros são de 3% ao ano. Em 2025, a produção de ovos também foi incluída nessa faixa especial. Já para os produtores que atuam com sistemas agroecológicos, o percentual é de 2% ao ano. A medida busca incentivar a transição ecológica e valorizar a bioeconomia e as florestas produtivas. De acordo com dados oficiais, nesses 2 primeiros anos do atual governo, o número de contratos cresceu 26% e o valor total financiado aumentou 21%. No ciclo 2024-2025, foram firmados mais de 1.600.000 contratos. A região Nordeste quase dobrou o número de contratos e o ticket médio por produtor saltou de 6 mil para mais de 35 mil reais. O aumento da oferta de alimentos contribuiu para a deflação observada no índice oficial de inflação no mês de junho. Itens como tomate, arroz, ovos e frutas apresentaram quedas nos preços, o que, segundo o governo, é consequência direta da política de estímulo à produção familiar. Além do crédito para custeio e investimento, o Plano Safra 2024-2025 também amplia o acesso à mecanização agrícola. Por meio do programa Mais Alimentos, serão destinados 12 bilhões de reais para a compra de máquinas e equipamentos de pequeno porte. O limite de financiamento para essa finalidade foi ampliado e a faixa de renda para acesso ao crédito também foi atualizada. Os juros para essa linha são de 2,5% ao ano. Durante a cerimônia de apresentação do novo Plano Safra, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou da importância do Plano Safra durante poucos minutos. Em boa parte de seu discurso,
fez críticas ao governo anterior, dizendo que Bolsonaro sempre fugiu dos debates contra o ministro, que a manifestação feita no último domingo na Avenida Paulista, segundo o ministro, teria sido esvaziada e que Bolsonaro nada fez quanto à faixa de isenção do imposto de renda. Segundo Haddad, caso o novo projeto de isenção do imposto de renda seja aprovado, cerca de 5 milhões de brasileiros que ganham entre 5 e 7 mil reais por mês pagarão menos imposto em comparação ao que, nas palavras do ministro, pagam hoje. E se o seu projeto for aprovado este ano, serão mais 10 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto e outros 5 que ganham entre 5 mil e 7 mil por mês que vão pagar menos do que pagam hoje. Por outro lado, Lula destacou o Plano Safra da agricultura familiar como uma forma de permitir que o pequeno produtor consiga os insumos e maquinários necessários para o trabalho dentro da realidade da pessoa. Ao término, citou os projetos da faixa de isenção do imposto de renda, da isenção do pagamento de energia para pessoas que consomem até 80 kWh e disse que ninguém do governo deseja que as pessoas vivam a vida inteira usando o Bolsa Família. Ninguém quer que as pessoas vivam a vida inteira de Bolsa Família. Ninguém quer. O que nós queremos é que a pessoa viva tranquilamente, às custas da sua capacidade profissional, às custas da sua capacidade produtiva. E o papel do Estado é fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de chegar lá. Os Correios atenderam 1.300.000 aposentados em um mês para tratar sobre débitos indevidos no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A força-tarefa dos Correios para atender os aposentados começou em 30 de maio. Com tratamento prioritário, o grupo pode contestar descontos não autorizados em seu benefício, acompanhar o andamento da contestação e tirar dúvidas sobre o tema. O governo avaliou que os aposentados, na maioria idosos, não poderiam ter como única opção usar o aplicativo Meu INSS ou ir a agências da Previdência, que após o escândalo ficaram ainda mais cheias. Na última semana, o INSS afirmou que pode começar a ressarcir cerca de 1,5 milhão de aposentados até dia 24 de julho. A Polícia Federal apontou mais de 6 bilhões de reais contra os beneficiários nos últimos anos. As contas do governo subiram mais um pouco. Em maio, os gastos superaram a arrecadação em 33 bilhões e 700 milhões de reais. Mesmo assim, o saldo negativo da União, municípios e empresas estatais foi o melhor para o mês dos últimos 3 anos. A dívida bruta do governo agora é de 76,1% do PIB, o que significa uma conta de 9 trilhões e 200 bilhões sem contar os juros. E o mercado de trabalho no Brasil contou com a abertura de 149 mil novas vagas no mês de maio, abaixo da expectativa do mercado, mas o melhor resultado dos últimos 3 anos para o mês de maio. Todos os setores da economia mais contrataram do que demitiram. A notícia agradou os operadores do mercado financeiro, que encerraram o dia e o semestre com bons números. Hoje o dólar caiu 0,91%. para R$ 5,43, a menor cotação desde setembro do ano passado. No primeiro semestre, o dólar caiu mais de 12%. Na Bolsa de Valores, a alta foi de 1,45%, aos 138.855 pontos. Nos primeiros 6 meses do ano, a valorização passou dos 15%. E a Receita paga hoje o maior lote de restituição do imposto de renda da história. Ao todo, mais de 6,5 milhões de contribuintes serão contemplados. Neste segundo lote de restituição de imposto de renda, os contribuintes devem ser contemplados com um valor total de crédito de 11 bilhões de reais. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Do total, 1 bilhão e 800 milhões serão destinados aos contribuintes prioritários. Quase 4 milhões de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix também vão ser beneficiados neste lote. Os depósitos já terão correção de 1%, com base na Selic, a taxa básica de juros. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal. E caso o contribuinte identifique alguma pendência, pode enviar uma declaração retificadora,
corrigindo as informações equivocadas. Quem não estiver na lista ainda vai ter outras 3 oportunidades de receber a restituição, em 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro. O valor da restituição é depositado na conta bancária informada na declaração, ou via Pix, por meio do Banco do Brasil. E a seguir, a Advocacia Geral da União garante segunda autópsia no corpo da brasileira Juliana Marins, que chegará ao país depois de amanhã. E o Brasil bate recorde de multas a motoristas e queda do número de carteiras de habilitação cassadas. Ficou mais fácil cometer infrações de trânsito no Brasil sem perder o direito de dirigir. Com as mudanças feitas nas regras para os motoristas, diminuiu o número de carteiras de habilitação suspensas e aumentou bastante o número de multas. Um bom negócio para quem arrecada. O Brasil registrou em 2024 o maior número de multas de trânsito da sua história. Cerca de 75 milhões de infrações foram aplicadas em todo o país. Apesar do aumento expressivo, o número de suspensões da Carteira Nacional de Habilitação atingiu o menor patamar desde 2013, com 290 mil documentos suspensos no período. Segundo especialistas em mobilidade urbana e direito de trânsito, essa desconexão entre multas e penalizações mais severas é reflexo direto das alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro entre 2021 e 2022. Entre as mudanças está o aumento do limite de pontos acumuláveis antes da suspensão. Passou de 20 para 40 pontos em um período de 12 meses. Outro fator que contribui para a queda nas suspensões é a flexibilização de exigências, como o prazo para exames toxicológicos, além da redução de penalidades aplicadas a empresas que não identificam condutores infratores. Atualmente, quando um veículo registrado em nome de pessoa jurídica comete uma infração e o motorista responsável não é informado, os pontos não são mais computados, apenas o valor da multa é dobrado. A maioria das infrações continua relacionada ao excesso de velocidade, que responde por mais de 40% das multas nos últimos 10 anos, impulsionada pela ampliação do uso de radares nas rodovias. No entanto, infrações graves como trafegar até 50% acima do limite de velocidade não levam à suspensão imediata da CNH, a menos que haja reincidência. Enquanto o número de suspensões diminui, os acidentes e mortes no trânsito seguem em alta. Em 2024, foram contabilizadas 6.153 mortes em rodovias federais, um crescimento de 9,6% em comparação ao ano anterior. O total de acidentes também subiu, somando o maior número desde 2015. As motocicletas continuam entre os veículos mais envolvidos em acidentes fatais, representando 38% das mortes. O crescimento de motos utilizadas para trabalho e transporte individual, especialmente após a pandemia, contribuiu para esse cenário. Dados revelam que mais da metade das motos do país estão em nome de pessoas sem habilitação apropriada. Apesar dos desafios, o investimento em segurança no trânsito segue abaixo do necessário. Em 2024, dos 810 milhões de reais arrecadados com multas, apenas 54 milhões foram efetivamente aplicados em medidas de prevenção. O restante foi destinado ao orçamento federal ou ficou retido por contingenciamento. Com a chegada do Pix, os bancos brasileiros perderam uma de suas grandes fontes de renda, as taxas de transferência de valores. Para compensar essas perdas, os grandes bancos lançaram nos últimos anos pacotes de serviços não bancários, que incluem até seguros PET. Combos de benefícios, como são chamados pelos bancos, funcionam nos moldes das cestas de tarifas de serviços bancários. Suas assinaturas são descontadas mensalmente em conta corrente e reúnem serviços que individualmente seriam mais caros. Como as cestas de tarifas, os combos também são alvo de reclamações em sites de defesa do consumidor, com clientes apontando que passaram a ser cobrados sem anuência. Os bancos afirmam que monitoram a satisfação dos clientes com os pacotes e que estes podem ser cancelados a qualquer momento. Os pacotes de benefícios foram lançados em um contexto em que as cestas perderam atratividade ao oferecer serviços cada vez mais obsoletos, como transferências via TED, folhas de cheque e saques grátis.
Dados dos balanços dos bancos mostram que, apesar de um aumento de quase 30% no número de clientes, as 5 maiores instituições financeiras perderam 4 bilhões e 600 milhões de reais em receitas com conta corrente desde a pandemia. Em 2019, os 5 maiores bancos somados registraram 32 bilhões e 900 milhões de reais com essas receitas. Montante que caiu para 29 bilhões e 300 milhões de reais em 2024. Os combos de serviços não bancários ajudam a compensar uma parte dessa queda. Começou hoje o período de inscrições no ProUni. Até o dia 4 de julho, os interessados poderão se candidatar a uma das 211 mil vagas a bolsas parciais ou integrais em faculdades privadas de todo o país, no site oficial do Ministério da Educação. Para participar do programa Universidade para Todos, é preciso comprovar baixa renda, além de ter participado das provas do Enem do ano passado ou de 2023. A família da brasileira Juliana Marins, que morreu depois de fazer uma trilha no segundo vulcão mais alto da Indonésia, decidiu ir à justiça. Quer o corpo de volta e uma nova autópsia que seria feita no Brasil. Além de reclamar do que considera um despreparo para o resgate de Juliana, o que será investigado pelo governo da cidade de Bali, a família manifestou irritação com 2 fatos. O primeiro foi que a divulgação do laudo sobre o que provocou a morte foi feito antes à imprensa e só depois à família. Além disso, a companhia de aviação Emirates informou que não poderia trazer o corpo de Juliana porque o porão de carga ficou lotado na noite deste domingo. Nesta segunda-feira, a Emirates informou que o corpo de Juliana será levado em 2 etapas. Amanhã deverá chegar a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e de lá o traslado será completado até o Rio de Janeiro. A Advocacia Geral da União garantiu à família de Juliana Marins que o corpo dela será submetido a uma segunda autópsia no Brasil. O procedimento já foi comunicado ao Judiciário do Rio de Janeiro. E veja a seguir, onda de calor invade a Europa com desconforto provocado por temperaturas acima dos 45 graus. E uma pesquisa revelou que neste mês de férias de meio de ano, preferência dos brasileiros é visitar a Bahia. A onda de calor que chegou à Europa ganha cada vez mais intensidade. Hoje fez 46 graus em vários países, onde as autoridades emitiram alertas de saúde e de incêndio. E o calor deverá permanecer durante alguns dias. Itália, Portugal, França e Espanha passaram a registrar temperaturas acima dos 40 graus nos últimos dias. Os países foram os mais afetados no continente europeu. Inclusive, na França, tirando os territórios ultramarinos, as autoridades do país emitiram um alerta laranja em 84 das 101 regiões do país, além de algumas regiões que estão em alerta vermelho. O país registrou o primeiro incêndio florestal da temporada. Cerca de 400 hectares foram atingidos pelo fogo na região fronteiriça com a Espanha. As empresas foram orientadas a proteger seus funcionários e das 45 mil escolas do país, 200 fecharam de forma parcial ou total das suas atividades, pelo menos até os primeiros dias de julho. O alerta laranja identifica riscos de saúde e incêndios por conta da alta temperatura. Na Espanha, moradores e turistas buscaram meios para se refrescar do intenso calor. Segundo estudos meteorológicos, o mês de junho registrou um recorde de calor, marcando o mês mais quente desde o início dos registros. Em Portugal, boa parte do país estava em alerta máximo no último fim de semana. O país ultrapassou os 42 graus. Na Itália, o ministro da Saúde colocou 21 das 27 cidades monitoradas sob o nível mais alto de alerta. Alguns pontos turísticos planejam proibir atividades ao ar livre durante as horas mais quentes. Na capital, Roma, turistas se aglomeravam em busca de sombra, fontes públicas e usando guarda-chuvas
roupas para se proteger do sol. O serviço emergencial italiano relatou aumento de 10% nos casos de insolação. As principais vítimas são idosos, pacientes com câncer ou pessoas em situação de rua sofrendo por conta da desidratação, insolação ou exaustão. Outra marca do calor foi a temperatura registrada no Mediterrâneo. A superfície do mar que banha o sul europeu alcançou a média de quase 27 graus, aumentando 1 grau desde 2023 devido à crise climática provocada pela queima de combustíveis fósseis e outras emissões. E no Brasil a situação é diferente. A previsão no Instituto Nacional de Meteorologia é de uma nova onda de frente fria no sul e no sudeste do país. Uma nova onda de frio começou a atingir o oeste e o sul do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo e laranja para a queda de temperatura em algumas regiões. Todo o centro-oeste e o litoral e a capital paulista estão com um alerta amarelo de perigo potencial. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a capital amanheceu com o céu coberto de nuvens e com temperatura média de 15 graus centígrados e com previsão de mais frio para o decorrer da semana, que pode se estender até o próximo domingo, mas não deve ser tão intensa quanto a onda de frio anterior, que atingiu recordes de baixas temperaturas. Na região sul e no extremo oeste do Brasil, até a faixa sul de Rondônia, deve ter declínio brusco de temperatura, com baixa maior de 5 graus centígrados, segundo o INET. Meteorologistas alertam sobre o risco de geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Além disso, Santa Catarina e o extremo sul do Paraná e o extremo norte do Rio Grande do Sul têm alerta de acúmulo de chuvas. Mas, de acordo com o INMET, as regiões têm baixo risco de alagamento ou de pequenos deslizamentos em cidades com área de risco. A Prefeitura de Porto Alegre iniciou nesta segunda-feira o fechamento de todos e todas as comportas do sistema de proteção contra cheias. O Rio Grande do Sul enfrenta um período de chuvas fortes desde o início do mês de junho. A decisão foi tomada após um fim de semana de novas chuvas que elevaram os níveis de rios do interior e devem reaproximar o Lago Guaíba da cota de inundação. Os portões das comportas 1, 2, 4 e 6, no centro de Porto Alegre, começaram a ser fechados. Já a comporta 12, que está em obras, foi fechada com sacos de areia de 1 tonelada, cobertos por uma camada de argila. O fechamento da comporta 12, que conecta duas das principais vias de Porto Alegre, alterou a circulação do trânsito na região. As chuvas retornaram ao Rio Grande do Sul no fim de semana, causando novas enchentes nos rios Caí, Taquari e Jacuí, que já haviam registrado elevações na metade do mês. Os 3 rios são afluentes do Lago Guaíba, que banha Porto Alegre. O nível do Guaíba subiu 28 centímetros entre domingo e esta segunda-feira, chegando a 3,34 metros na régua de medição da usina do gasômetro. Na orla da capital, a cota de inundação no local é de 3,6 metros. Já na régua do Cais Mauá, o Guaíba marcou 2,76 metros nesta segunda-feira, abaixo da cota de inundação de 3 metros. Porto Alegre tem 80 pessoas em um abrigo emergencial, com capacidade para receber até 150 desabrigados. A maior parte das famílias no abrigo veio da região das ilhas da capital, que tem cota de inundação menor do que o restante da cidade. Quase todo o território gaúcho, com exceção do litoral, está sob alerta de temperaturas baixas durante a semana devido a uma massa de ar frio. Além do abrigo para atingidos pelas cheias, também foi montado um ponto de acolhimento para a população de rua vulnerável pela queda das temperaturas. A chuva já deixou o estado, mas a Defesa Civil emitiu alerta nesta segunda-feira para risco muito alto de inundação no rio Uruguai, na fronteira oeste gaúcha. Em Uruguaiana, onde o rio já está em elevação há dias, há ao menos 267 pessoas em abrigos emergenciais. A região já havia sofrido com a cheia do rio Ibicuí na metade de junho e tirado mais de 400 pessoas de casa em Alegrete.
Na região metropolitana, a cidade de Eldorado do Sul tem 345 desabrigados devido à cheia do rio Jacuí. O estado do Rio Grande do Sul ainda não se recuperou da enchente de 2024, que causou destruições em 97% do território gaúcho. Pelo menos 60 palestinos na faixa de Gaza foram mortos pelo exército israelense, incluindo outras dezenas de pessoas que buscavam ajuda humanitária nos pontos de distribuição. Após os ataques, Israel ordenou que os palestinos deixem as áreas de combates. Os serviços de resgate da Defesa Civil da faixa de Gaza relatou que várias vítimas foram transferidas para hospitais após ataques aéreos e disparos de armas de fogo israelenses em diferentes áreas da faixa de Gaza. Os bombardeios disparados pelo exército israelense no território palestino causou várias mortes perto de pontos de distribuição de ajuda no centro e sul palestino. Uma nova ordem de evacuação foi emitida, alertando os palestinos para uma expansão das operações em várias áreas da cidade de Gaza e na parte norte do território. A ONG Médicos Sem Fronteiras acusa a Fundação Humanitária de Gaza de ser um sistema fictício de distribuição de alimentos que produz massacres em série no território palestino e pediu o desmonte da organização. Equipes dos Médicos Sem Fronteiras recebem todos os dias pessoas mortas ou feridas enquanto buscavam alimentos em um dos pontos de distribuição. Mais de 500 pessoas foram mortas e quase 4.000 ficaram feridas enquanto buscavam alimentos nos locais de distribuição. Os Médicos Sem Fronteiras em Gaza dizem que os centros de distribuição estão localizados em áreas totalmente controladas pelas forças israelenses, após o deslocamento forçado dos habitantes da região. Devido às restrições impostas por Israel, às dificuldades de acesso à zona de guerra, a ajuda não consegue chegar até o local de maior conflito. O presidente Donald Trump pediu o fim da guerra em meio a novos esforços para intermediar um cessar-fogo entre as partes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostrou otimista ao provável cessar-fogo que poderá ser alcançado na próxima semana. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, denunciou nesta sexta-feira o que chamou um sistema militarizado de distribuição de ajuda humanitária que mata as pessoas na faixa de Gaza. Israel respondeu ao secretário das Nações Unidas, acusando de alinhamento com Hamas. A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando combatentes do Hamas atacaram o sul de Israel, deixando mais de 1.200 mortos, além de 251 sequestrados. A guerra Israel-Hamas já está nos seus 631 dias de conflito. O ataque foi liderado por grupos militantes palestinos, incluindo Hamas, a Jihad Islâmica e a Frente Popular para a Libertação da Palestina, com apoio do Irã. A retaliação de Israel contra o movimento islamista matou mais de 56 mil pessoas em Gaza, a maioria civis. Esses números são baseados em dados oficiais israelenses e informações do Ministério da Saúde da faixa de Gaza. A Polícia Federal publicou as novas regras para a concessão de porte de armas de fogo às guardas municipais. Com a decisão, os agentes municipais poderão andar com armamento dentro dos limites do estado de origem e fora do horário de trabalho. De acordo com a Polícia Federal, o porte de armas autorizado terá validade de 10 anos, mediante a assinatura do termo de adesão e compromisso. A medida estabelece que o agente poderá portar o armamento no trajeto entre o trabalho e a residência, mesmo que more em outro estado que faz fronteira com o qual trabalha. Em certas situações, como de calamidade ou ameaça à ordem pública, o superintendente regional da PF poderá autorizar a ampliação da área de validade do porte por tempo determinado, desde que atinja requisitos como acordo de cooperação técnica, portes válidos expedidos pela própria PF, permissão das chefias do executivo dos municípios de origem e destino dos guardas municipais e permissão do governo do estado de destino ou da Secretaria de Segurança Pública, regras que deverão constar na carteira funcional do policial.
Mas para adquirir essa autorização, as guardas municipais precisaram provar o limite de efetivo, como previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais, e a existência de uma corregedoria própria e independente. O documento prevê a obrigatoriedade de ser apresentada uma declaração de ciência de que os psicólogos que realizarão as avaliações de aptidão deverão estar credenciados pela Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado onde atua. Em caso de irregularidade, a Guarda Municipal deverá resolver os problemas ou apresentar um cronograma de providências em até 30 dias. A reciclagem no Brasil passa pelas mãos de muitas mulheres, a maioria, aliás. O número de catadoras dobrou desde que a profissão tão importante para o país foi regulamentada. Mas, como sempre, na hora de receber salário, elas ficam atrás dos homens. Apesar de representarem mais da metade da força de trabalho nas cooperativas de reciclagem no Brasil, as catadoras ainda enfrentam jornadas sobrecarregadas, estigmas sociais e instabilidade econômica. Segundo o Atlas da Reciclagem em 2023 da Associação Nacional dos Catadores, elas são 56% entre os trabalhadores organizados e ocupam 61% dos cargos de liderança, realidade que não as isenta da precarização. O trabalho das catadoras envolve muito mais do que recolher resíduos. Elas coletam, separam, classificam e comercializam materiais recicláveis que servem como matéria-prima para a indústria. No Brasil, cerca de 90% de tudo que é reciclado passa pelas mãos de catadores e catadoras, mas a remuneração ainda é baixa e flutuante. Segundo últimos dados divulgados, a renda média mensal de um catador cooperado é de R$ 1,07, com grande desigualdade entre regiões. O Sudeste concentra os maiores rendimentos, enquanto o Nordeste registra os menores. A instabilidade financeira também se deve à oscilação no valor dos materiais recicláveis. 1 quilo de alumínio, por exemplo, pode render mais de R$ 6, enquanto o vidro varia entre 13 e 28 centavos. Com mais de 80 milhões de toneladas de resíduos gerados por ano no Brasil, apenas 4% são reciclados. Desde que a ocupação de catador foi oficialmente reconhecida em 2022, o número de mulheres na atividade dobrou, passou de 32 mil para cerca de 64 mil em 2024, segundo dados do IBGE. Cidades como Porto Alegre, referência em coleta seletiva organizada, reforçam o protagonismo feminino nas unidades de triagem. Lá, as mulheres representam 61% da força de trabalho no setor, conforme aponta o Instituto Lixo Zero. Especialistas apontam que a forte presença feminina nas cooperativas reflete não apenas a resiliência dessas trabalhadoras, mas também as desigualdades do gênero no mercado de trabalho. Muitas enfrentam jornadas duplas ou triplas, acumulando responsabilidades em casa e nas cooperativas, além de lidarem com o preconceito ainda associado à catação. Quase 1/3 dos aposentados ou trabalhadores com carteira assinada fizeram empréstimos com desconto na folha de pagamento. A pesquisa do Datafolha revelou que os que mais fazem empréstimos consignados são os idosos, menos escolarizados e os funcionários públicos. 32% dos brasileiros com vínculo formal de emprego ou que são aposentados possuem esse tipo de crédito, que é descontado em folha. Por região, o norte e o centro-oeste do país possuem mais pessoas com empréstimos consignados. Sul, Nordeste e Sudeste ficam um pouco atrás. As mulheres buscam mais esse crédito do que os homens. Quase metade tem mais de 60 anos. O percentual vai caindo de acordo com a queda da idade. Os mais jovens tentam escapar desta amarra. Isso explica o interesse dos bancos em oferecerem um consignado aos pensionistas ou aposentados, porque o benefício é vitalício. No caso dos trabalhadores, eles podem ficar desempregados. A escolaridade também tem grande peso na chance de alguém possuir esse tipo de empréstimo. Pessoas que não terminaram o ensino médio recorrem mais ao crédito. No caso do recorte por renda, a presença do consignado se destacou entre aqueles que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. Mas os que recebem até 2 salários mínimos não ficam tão distantes. Uma das novidades da pesquisa é que quase metade dos funcionários públicos também fizeram empréstimos consignados. A categoria é uma das mais valorizadas pelos bancos, já que tem estabilidade de emprego. A maioria dos trabalhadores brasileiros é CLT. O sistema é um conjunto de leis que organizou e regulou os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores no Brasil. A partir de 1º de julho, o governo federal irá ampliar a vacinação contra meningite para bebês de 1 ano em todo o país. Atualmente, o esquema vacinal para bebês
envolve 2 doses da vacina meningocócia C aplicadas aos 3 e aos 5 meses e o reforço quando a criança completa 1 ano. Com a ampliação, a dose extra será com o tipo de vacina meningocócia que antes era apenas para adolescentes de 11 a 14. Este imunizante garante proteção contra mais 3 tipos de bactéria. Os 4 times brasileiros que foram à Copa do Mundo de Futebol nos Estados Unidos já faturaram juntos 731 milhões de reais. Sobraram 2 clubes. O Palmeiras, que venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 1-0 no último sábado e agora vai enfrentar o Chelsea da Inglaterra. E o Fluminense, que hoje derrotou a Inter de Milão por 2-0 e espera a decisão entre Manchester City e Al Hilal. E quem sair vitorioso nas quartas de final vai receber mais 115 milhões. A prática da corrida virou uma febre mundial e não é diferente em Mato Grosso do Sul. O que pouca gente deixa de considerar na hora de começar a praticar o esporte é o acompanhamento médico. A corrida explodiu. A cada ano o esporte ganha mais e mais adeptos, desde os mais contidos até os que desafiam em grandes percursos. Adriano é um desses que entrou há pouco tempo na modalidade, mas já se apaixonou pelo atletismo. Eu sempre fui muito ativo, né? Sempre fazia caminhada, fazia corrida, andava de bicicleta e no final do ano passado eu decidi mesmo, de fato, me incentivar e correr atrás aí dos objetivos em relação à corrida. Foi onde que eu comecei a correr. Após encarar a corrida como um verdadeiro esporte, Adriano procurou ajuda profissional para guiá-lo nessa nova caminhada. Ou melhor dizendo, nessa nova maratona. Além dos profissionais de nutrição e educação física, ele não deixou de lado a saúde do coração. Eu busquei ali um cardiologista, né? Eu fiz um eletrocardiograma, eu fiz o ecocardiograma, eu fiz também o Holter 24 horas, eu fiz o teste de esforço na esteira, né? E depois eu levei esses exames todos para ele poder avaliar e ali foi onde que ele me liberou. Embora negligenciado por muitos, o acompanhamento médico para aqueles que praticam o atletismo é considerado essencial. Para os profissionais que atendem atletas, o ideal é que os exames sejam feitos até mesmo antes de iniciar na modalidade. Todo atleta que vai iniciar uma atividade física, é importante que ele faça uns exames cardiológicos iniciais para a gente ver se ele tem alguma doença pré-existente ou não. O paciente que tem mais comorbidades, o tempo de retorno e de reavaliações vai ser num curto menor. Agora, no paciente que é mais jovem, não tem comorbidades, a gente consegue espaçar de acordo com os exames iniciais, em quanto tempo ele deve retornar e repetir seus exames. Segundo o profissional especialista em saúde do coração e também atleta de corrida, mesmo que a pessoa tenha ou não realizado os exames, é necessário entender os sinais do corpo no momento da prática esportiva. Sentiu uma cãibra, parou, estica a perna, achar que dá para continuar, isso é um fator que a gente tolera, tá? A gente pode continuar, voltou, talvez já não seja o momento de continuar, pare, vamos ter outras provas, outras oportunidades. Mas cansaço excessivo, sinais na visão, por exemplo, que parece que está brilhando, ou sensação de desmaio, parar imediatamente, tá? E chamar por ajuda. Tá anotando tudo certinho, né? Bom mesmo, porque em poucos dias milhares de pessoas darão largada na Maratona Campo Grande, com percursos que vão até os 42 quilômetros. E é justamente por conta do grande número de participantes e dessas preocupações relacionadas à saúde que a organização montou um moderno sistema de atendimento médico para atender os atletas. Nesse ano a gente vai ter mais de 24 pessoas trabalhando para a Qualisalva no decorrer da equipe. Então a gente vai ter uma tenda médica com todo o suporte necessário para ter o primeiro atendimento. Vamos ter 2 UTIs no percurso e mais 3 unidades básicas no atendimento. Além disso, a gente ainda tem 2 motolances com enfermeiros e mais 6 motos com socorristas que vão estar no percurso. Esse ano a gente desenvolveu a pulseira, onde vai estar o número da central de emergência da Qualisalva, onde todo mundo do percurso, os staffs, os próprios atletas são orientados. Começou a passar mal, a ligar nesse número e com isso direcionar a equipe mais próxima para atendimento.
O destino preferido dos brasileiros para curtir as férias deste meio de ano que vai começar amanhã é o estado da Bahia. Não faltam opções para todos os gostos no estado, que, segundo uma pesquisa, se consolida cada vez mais como um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil. Pela sexta vez consecutiva, a Bahia foi escolhida pelos paulistanos como o melhor estado do Brasil para viajar, aponta o Datafolha. Em pesquisa espontânea, o estado foi lembrado por 21% dos paulistanos das classes A e B que viajaram para fora do estado de São Paulo nos últimos 12 meses. Na sequência, os estados mais cotados são Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Ceará. Com 13 zonas turísticas espalhadas por seu território, a Bahia foi destino de 1.800.000 viagens nacionais em 2023, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Entre janeiro a março de 2025, o volume das atividades do setor no estado cresceu 8,9%, em comparação com o mesmo período do ano passado, avanço superior à média nacional. Na pesquisa Datafolha, a Bahia também foi escolhida na categoria Melhor Destino Turístico para passar férias com a família, com 6% das menções. Nesta categoria, 7% dos entrevistados citaram genericamente o Nordeste como melhor opção, mas sem citar nenhum estado ou cidade específicos. Neste quesito, a Bahia apresenta como trunfo as suas atrações variadas, que podem agradar visitantes de diferentes faixas etárias. Em Salvador, por exemplo, além do turismo de sol e praia, roteiros culturais, históricos e gastronômicos estão entre as opções de entretenimento. Fora de Salvador, destacam-se os resorts e pousadas em destinos litorâneos como Praia do Forte, Imbaçaí, Sauípe, Morro de São Paulo, Itacaré e Trancoso, que unem conforto, comodidade e segurança. Pela terceira vez em 5 edições, a categoria Melhor Destino das Festas de Fevereiro ficou com Rio de Janeiro e Salvador. Os destinos foram lembrados, de forma espontânea, respectivamente por 22% e 19%, o que configura empate técnico devido à margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Outro destaque da Bahia, na pesquisa Datafolha, foi a cidade de Porto Seguro, escolhida como melhor destino turístico de formatura entre os entrevistados. O mês de julho é o período das férias escolares, e quem tiver em dúvidas de onde passar as férias, aí está uma excelente dica. Agora, é só arrumar as malas e aproveitar o que a Bahia tem de melhor para te oferecer. Faça uma boa viagem. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.